Oi, pessoal. No Analistas de hoje, vamos falar sobre como ficou a rentabilidade dos fundos imobiliários no mês de novembro e o que esperar para esse restinho de ano. E, claro, quais serão as tendências para o ano de 2022 e quais tipos de FIIs podem ser mais atrativos. O analista José Falcão vai falar sobre tudo isso logo após a vinheta. Oi, José, seja muito bem-vindo ao Analistas. Olá, Érica. Olá, pessoal. Muito bom estar aqui novamente, trazendo aí as principais novidades desse final de ano, onde vamos comentar sobre diversos temas, né, desde cenário de mercado, cenário dos fundos imobiliários, os principais segmentos dos fundos imobiliários e como eles estão se comportando nesse atual cenário, e também trazendo aí a carteira Top FI para o mês de dezembro. Legal, José. A gente sabe que o momento não está muito fácil aí para os fundos imobiliários, né? Mas eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como é que foi a performance dos FIIs no mês de novembro e também a do próprio IFIX. Érica, antes de entrar no tema de fundos imobiliários, acho que é importante, nesse final de ano, comentar o cenário de mercado, né, que também tem impacto sobre os fundos imobiliários de forma geral. Né, e quais são os principais desafios do mercado nesse final de ano? Né? Posso dizer até de forma mais ampla, nesse segundo semestre. Né? Assim como o mês de outubro, por exemplo, em novembro o risco fiscal no Brasil seguiu sendo o principal motivo para um desafiador cenário macroeconômico, conforme a gente vem acompanhando no dia a dia, principalmente com o desenrolar aí da PEC, dos precatórios e temores quanto a novos furos do teto dos gastos, mas nessa semana que passou, a PEC dos precatórios foi aprovada no Senado e o mercado respirou aliviado, né, em relação a esse tema. Apesar do mercado não considerar ideal essa PEC, ela abre espaço aí de mais de 100 bilhões de reais, que vai financiar inclusive o Auxílio Brasil de R$ 400, além de despesas obrigatórias como a Previdência Social. Então isso dá um respiro e uma previsibilidade maior e tira o temor, né, de um crédito extraordinário que na prática seria um cheque em branco para o governo gastar mais, e essa era a maior preocupação do mercado. Ou seja, nessa virada de novembro para o início de dezembro, repercutiu muito bem o fato de ter mais previsibilidade dos gastos com a aprovação da PEC. Então, isso tem repercutido bem. O IFIX, que é o principal índice de fundos imobiliários da B3, subiu 5 pregões consecutivos. O Ibovespa reagiu também de forma positiva, apesar da correção de ontem. Ele vinha de uma sequência de altas fortes, chegou a bater 108 mil pontos novamente. Né? E todo esse contexto de final de ano gera uma expectativa mais positiva, né, de um possível rally de final de ano. E ainda falando do cenário de mercado, Érica, além disso tudo que a gente comentou aqui, para agravar ainda mais o cenário delicado atual, a nova variante do coronavírus na África do Sul causou uma completa reviravolta dos mercados globais no final do mês passado e intensificou aí o movimento de fuga de risco, né, em busca de mais proteção, como, por exemplo, os títulos do Tesouro Americano, dólar e ouro, que são considerados aí ativos de proteção em momentos mais delicados. Mas o mercado já reage de forma positiva no início de dezembro, conforme eu comentei, né, com comentários positivos de fabricantes de vacina, dissipando aí parte dos temores em torno da variante Ômicron do coronavírus. Passando agora, Érica, para o cenário de fundos imobiliários, que é o nosso tema principal aqui, o IFIX aprofundou ainda mais as perdas acumuladas em 2021. No mês de novembro, recuou mais 3,64%, vindo aí de uma sequência de 4 meses consecutivos de baixa, e acumula uma queda de 10,17% em 2021. O desempenho reforça, então, a nossa recomendação aos investidores de maior seletividade na escolha dos fundos imobiliários. E eu, diante dessas perspectivas, desse cenário mais desafiador, Érica, abre uma série de oportunidades nesse mercado de fundos imobiliários e a gente vai trazer para vocês aqui na sequência a nossa visão em relação a cada segmento. Não, bacana, José, obrigada pela explicação. Então, também vale aí um pouco de otimismo, né? Digamos assim, diante desse cenário aí um pouco melhor, né, político.
para o país e também essa questão da pandemia. Vale Ex- um cuidado, mas acho que tem um tom otimista aí, digamos assim, né, José? Exatamente. Eu trouxe uma visão meio que pessimista aqui, né? Porque a gente tem que manter os pés no chão e entender o que está acontecendo, né? Mas acho que nessa segunda etapa do nosso programa, a gente vai mostrar os pontos positivos, porque é justamente nesses momentos mais delicados que grandes oportunidades aparecem. E fundos imobiliários hoje são uma das classes de ativos que possuem maior oportunidade, né, de comprar ativos bons e baratos e se beneficiar pensando no médio e longo prazo. Legal. Bom, para o mês de dezembro, não tivemos aí mudança na carteira sugerida pela Nuinvest. É, você poderia contar um pouquinho para a gente por que vocês tomaram essa decisão de manter, né, os ativos na mesma proporção? Também, se você puder relembrar um pouquinho como é que a carteira está composta atualmente, José, para a gente. Em relação à carteira Top FI, que é a nossa carteira de fundos imobiliários da Nuinvest, para o mês de dezembro não vamos fazer modificações no portfólio, mantemos, portanto, 11 ativos diversificados em 5 segmentos de fundos imobiliários, né, uma carteira pulverizada nesse momento, menos concentrada, nesse cenário desafiador que a gente está passando da economia brasileira. É prudente para o investidor reduzir o risco e possibilitando também retornos mais consistentes no médio e longo prazo. E por que eu falo isso? A nossa carteira ela começou alguns meses atrás, especificamente em abril desse ano, com apenas 6 ativos. E gradualmente a gente foi complementando a carteira até chegar a esses atuais 11 ativos, que é uma quantidade não tão alta, mas também não é uma quantidade baixa. Por ter ali 11 ativos, alguns investidores podem ter algum tipo de dificuldade para diversificar, né, para comprar todos os fundos da carteira, mas o que a gente está priorizando aqui é a prudência, né, diante do cenário atual, que é mais desafiador. Quanto mais você diversifica, né, em fundos e segmentos distintos, você tende a proteger mais a sua carteira, né, e se beneficiar de alguns cenários que podem ser positivos ou negativos, a depender do fundo imobiliário e do segmento que ele atua. Então, a gente acha prudente manter esses 11 ativos. A nossa visão é de médio e longo prazo. A gente não tem o objetivo de mexer na carteira todo mês. Então, quanto mais a gente manter a carteira parada, isso quer dizer que mais convicto eu estou em recomendar os ativos que estão lá dentro. Tá? A partir do momento que você faz muita movimentação, é porque às vezes o cenário está mudando, ou então alguma tese de investimento que você recomendou pode não estar se comprovando. Então, você tem que mexer. Então, nesse momento, eu acho que é um time de esperar as coisas acontecerem. A carteira está muito bem posicionada. Quando ela sobe, ela tem avançado mais do que o IFIX, e quando ela cai menos do que o IFIX. E isso é um sinal positivo nesses momentos mais turbulentos e de volatilidade. Mantemos a nossa carteira da seguinte forma, Érica. Fundos de recebíveis imobiliários é o maior percentual da carteira, hoje com 60% do portfólio, e com o yield médio desses fundos de recebíveis dentro da carteira, eles entregaram em novembro um yield médio de 1,13% ao mês. Os fundos de galpão logístico também têm uma posição relevante dentro da carteira, com 21% do portfólio, com yield médio em novembro de 0,7% ao mês. Os fundos de shopping, eles entram com apenas 7%, porque é um segmento que está em recuperação, foi muito impactado pela crise da pandemia, né, com as restrições que foram impostas, e se machucou bastante. Porém, apresenta aqui uma grande oportunidade de ativos bons e baratos, conforme a gente comentou, no segmento de shopping. E a gente vê também um cenário de final de ano com aumento de consumo. Vai entrar agora também o Auxílio Brasil de R$ 400, começou a ser pago nessa semana. Isso tudo tende a impulsionar o comércio, né, que impacta diretamente o resultado dos shoppings. Então, a gente acha que nessa virada para 2022, os shoppings vão voltar a níveis pré-pandemia e apresentam aqui uma excelente oportunidade. A gente colocou apenas 7% e a gente pretende aumentar ao longo do tempo assim que os sinais positivos forem sendo consolidados daqui para frente. Então, o portfólio hoje de shoppings com 7%, ele tem um yield médio, ele apresentou um yield médio, né, que é o rendimento em novembro,
em torno de 0,65% ao mês, né? Ele vem crescendo mês a mês, isso é um sinal muito importante. Os fundos de escritórios, que também foram muito impactados pela pandemia, né? E pelo novo normal do trabalho de home office, ele ainda gera um pouco mais de desconfiança do mercado, porque apenas em 2022 nós vamos saber como realmente as empresas vão adotar os seus novos modelos de trabalho, né? Seja híbrido, seja 100% no escritório ou 100% de home office. E a gente vai entender como esse mercado vai se comportar. Então, existe ainda uma dúvida em relação a essa transformação e como ela vai impactar esse segmento. Porém, apresentam grandes descontos também em relação ao seu valor patrimonial, quando você olha os fundos de escritórios de forma geral. Você tem aí os maiores do mercado, com desconto de 15% a 20% em relação ao valor patrimonial. Então, também há uma distorção aí, há um exagero que tende a ser corrigido e a gente enxerga uma oportunidade também no médio e longo prazo. A parte de fundos de escritório, também com 7% do portfólio, apresentou um yield médio em novembro de 0,72% ao mês. Já os fundos de fundos é um percentualzinho um pouquinho menor, com 5% do portfólio, com um yield médio em novembro muito bom, de 0,87% ao mês. Então, desta forma, Érica, quando a gente pega a carteira completa, a Top FI, ela apresentou no mês de novembro um yield médio na carteira de 0,91%, equivalente a 11,5% ao ano, ou seja, um belo rendimento, né? Apesar do cenário desafiador, é o que eu falei, abre uma série de oportunidades, porque você compra ativos mais baratos, os yields estão se mantendo estáveis, então você aumenta ali o seu rendimento em relação ao valor que você está aplicando nas cotas de fundos imobiliários. Então essa aí é uma comprovação, né, de que quem tem esse objetivo, quem tem essa visão, está se beneficiando nesse momento com taxas muito atrativas. Bom, José, aproveitando o gancho que você comentou sobre os fundos de escritório, né, que ainda representam uma parcela pequena ali do percentual da carteira recomendada, mas existe também uma questão que não se sabe muito, né, como é que vão ficar os escritórios aí no ano que vem. Mas tem algumas pesquisas que já mostram que isso deve avançar, né, o retorno aí gradual deve avançar ainda mais no primeiro semestre. Eu puxei aqui uma pesquisa da KPMG com a participação de 287 empresários, que aponta que metade, né, dos entrevistados, um pouco mais, 52%, afirma que vai retornar aí ao trabalho presencial ainda no segundo semestre de 2021. 40% acredita que isso vai acontecer no primeiro semestre e 8% acreditam que vai retornar só depois desse período, né? E aí, nesse sentido, não existe só essa pesquisa da KPMG, mas tem outras pesquisas falando principalmente dessa questão do trabalho híbrido, né? Será que a gente pode esperar boas perspectivas dos fundos de escritório para o ano de 2022? Érica, ótimo ponto levantado. Algumas pesquisas mostram que há uma expectativa muito baixa de novos lançamentos de escritórios comerciais daqui para os próximos anos. Então, com a retomada das atividades, com a população imunizada e volta aos escritórios, né, a taxa de vacância ela tende a cair, a ocupação vai aumentar, ao mesmo tempo que você terá menos oferta de imóveis. Então, isso tende a se equalizar ao longo do tempo. E quando você olha também atualmente, o custo de reposição de um imóvel, de um ativo comercial hoje, ele está mais caro, né, do que você comprar esses ativos no mercado através, por exemplo, de cotas de fundos imobiliários, né? Então há uma descorrelação que tende a ser corrigida também, né, no preço de tela que a gente chega no home broker, né, com ativos de excelente qualidade, sendo negociados ali com 20% de desconto, 15% em relação ao valor patrimonial. Mas quando você compara com a possibilidade de construir um ativo do zero, ainda mais com o INCC, né, que é o principal índice aí de referência do mercado de construção civil, acima de 15% nos últimos 12 meses, né, com esse ambiente inflacionário, o custo de reposição está muito caro. Então, como está mais caro para construir, a tendência é que esses grandes players se voltem ao que está mais barato, que são os preços de tela. Isso aí tende a se ajustar em algum momento, essa defasagem. Então, há uma expectativa positiva com isso.
Quando você pega, por exemplo, um grande player do mercado, que é a Blue Macau, uma gestora de fundos imobiliários com mais de 2 bilhões de reais em ativos sob gestão, eles compraram agora ali 6 andares do edifício Pátio Malzone, na Faria Lima, que é um prédio icônico ali do Centro Financeiro de São Paulo. E isso assustou, poxa, os caras, em plena crise, os caras entraram comprando seis andares de um prédio que o metro quadrado está em 39 mil reais o metro quadrado, um dos mais caros do Brasil. Mas quando você compara com mercados de grandes metrópoles como Londres e Nova York, esse mesmo padrão de edifício ele é negociado entre 80 mil a 100 mil reais o metro quadrado. Tá? O Pátio Malzone foi negociado a em torno de 39 mil. Então, para o padrão brasileiro, que está muito defasado, está muito descontado, foi considerado um preço alto. Mas quando você compara, inclusive, com países da América Latina, o Brasil hoje é mais desvalorizado quando você, né, faz essa comparação do preço do metro quadrado com países, por exemplo, como a Argentina. Tá? Então, é esse tipo de detalhe que a gente tem que ficar atento, porque isso gera oportunidade. José, e falando um pouquinho sobre os outros segmentos, né, de FIIs, a gente tem falado muito nos últimos programas sobre os fundos de papéis, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, desse um resumo, um panorama aí sobre os outros tipos de FIIs, quais são os mais que devem ficar mais atrativos aí para 2022. Vamos lá. Passando agora para fundos de recebíveis imobiliários, ou conhecidos também como fundo de papel. Estes apresentam maior atratividade nesse atual cenário de ambiente inflacionário e alta de juros, pois esses fundos eles repassam para os seus rendimentos de forma mais rápida a alta da inflação e do juro. E na estratégia de crédito, né, quando a gente fala estratégia de crédito, são esses fundos que operam CRIs, Certificados de Recebíveis Imobiliários. A inflação acima de 10% e a elevação dos juros tem contribuído para os maiores retornos nominais das operações dentro desses fundos. Então, o que isso significa? Que os ativos que são negociados dentro desse fundo, que são os CRIs, eles estão remunerando a uma taxa fixa mais atrativa, né, corrigido pela inflação, que está acima de 10% nos últimos 12 meses. Então, você tem uma combinação aí de inflação alta, que faz a correção monetária dos ativos do fundo, mais uma taxa fixa também mais atrativa, que geralmente que pode variar de 6, 6,5% até 10, 11, 12%, né, ao ano. Então, esse ambiente favorece os fundos de recebíveis, que tem entregado aí um yield em torno de 1%, tem fundos com características mais agressivas de ativos high yield, que estão pagando em torno de 1,3%, 1,4%, 1,5% ao mês, né? Mas isso aí depende também um pouco do perfil de investidor, porque não quer dizer que a qualidade de crédito é ruim, mas são segmentos dentro do mercado imobiliário que apresentam um risco maior, portanto, eles pagam uma taxa mais atrativa. Então, existe para todos, o que eu quero dizer aqui é que tem para todos os gostos. Existem fundos mais conservadores, high grade, que estão pagando excelentes taxas também, e existem o high yield que estão pagando taxas ainda mais atrativas, correndo um pouco mais de risco em segmentos mais voláteis dentro do mercado imobiliário. Passando agora para os fundos de galpão logístico, o foco está no desempenho do e-commerce. Tá? A expansão do comércio eletrônico durante a pandemia tem estimulado o segmento nos últimos meses. A gente também tem agora teve uma Black Friday, vai ter agora Natal no final do ano, então isso tudo aí tende a fazer com que as pessoas que já se acostumaram a comprar pela internet comprem mais, né? Então, logística segue em um momento setorial bastante positivo por conta desse contexto, impulsionado aí por uma demanda recorde por áreas de galpão. Tá? Uma pesquisa da Building mostrou que só para 2022 tem mais de 20 milhões de metros quadrados a serem entregues de galpão logístico. Tá? E de acordo com a Sila, a região de São Paulo fechou o terceiro trimestre de 2021 com o menor nível de vacância da história, ou seja, todo esse ambiente favorável ele faz com que os fundos de galpão logístico sejam ativos mais defensivos nesse momento.
né? E quando você pega assim, regiões importantes ali em São Paulo, como Cajamar, Guarulhos, elas estão apresentando uma vacância próxima de 5%. Esses níveis são bastante favoráveis aos proprietários, né? São os mais baixos, são os níveis mais baixos aí que a gente vê nos últimos anos. Então, é um momento positivo, mas tem que lembrar que, por ser um ativo que, nesse momento, ele é considerado mais conservador, porque ele não sofre tanto, né, por conta desse ambiente de pandemia, de restrição, etc., que a gente passou, eles também possuem, eles estão pagando um yield não tão atrativo como outros fundos que estão mais descontados. Então, aqui você leva em conta muito o risco-retorno, né? Aqui você vai buscar mais segurança, ativo de qualidade, em um momento muito positivo, mas não é aquele yield, como a gente falou agora, dos fundos de recebíveis, que estão sendo beneficiados pela inflação e pelo aumento da taxa de juros. Quando a gente passa para o setor de shopping, Érica, a recuperação dos indicadores operacionais aos níveis pré-pandemia já se mostram em recuperação. Basta ler os relatórios gerenciais dos fundos de shopping e está lá muito claro, né? O índice de inadimplência caindo, as renegociações, né? As isenções dos aluguéis estão sendo reduzidas aos poucos, as vendas estão aumentando, os shoppings já estão funcionando em horário integral, né? E depois de todo esse período desafiador de fechamento ocorrido pelas restrições sanitárias, o setor provou-se muito resiliente e até mesmo flexível, tá? Porque o shopping ele não trancou as portas, né? Ele se reinventou, ele começou a usar as suas lojas para fazer entrega também através do e-commerce, o delivery, né? Então, os lojistas se reinventaram nesse sentido, os shoppings deram um grande apoio, e isso fez com que também eles mostrassem aí essa resiliência e flexibilidade diante de cenários mais desafiadores. Então, assim, a gente continua convicto que o pior já passou em relação ao segmento de shopping, e mesmo com mutações da Covid assustando o mercado ultimamente, os impactos não devem ser na mesma proporção já vistas no ano passado e no início também desse ano. Os ativos no Brasil passaram nos últimos anos, aqui os ativos que a gente fala de shopping, eles passaram por um processo de mudança que posicionou o shopping hoje como um local de entretenimento, gastronomia e serviços, tornando-os aí extremamente relevantes nas comunidades que estão inseridas, geram desenvolvimento, geram negócios nos seus arredores. Então, o shopping hoje ele não é apenas um local de compra, né? Ele é um local de experiência, onde as pessoas se encontram, onde as pessoas trabalham, né? E ali gera um ambiente muito positivo para toda a região. Então, a gente tem que levar em conta essa parte cultural também, que é muito do brasileiro, né? A gente não tem uma infraestrutura adequada para fazer compra em loja de rua. Você não tem estacionamento, você não tem segurança. Em alguns locais são muito quentes, ou às vezes a chuva prejudica ali você caminhar por uma calçada, entrar numa loja em outra. Então, a gente não tem ainda uma infraestrutura nas cidades que favoreçam compras em lojas de rua, apesar de, depender da localização, serem positivas também. O que eu quero dizer aqui é que o ambiente de shopping favorece hoje a nossa situação no Brasil, né? Lá você tem segurança, lá você tem conforto, lá você tem uma série de opções que você consegue resolver e consumir em um único local, né? Ou seja, o consumidor brasileiro hoje, quando ele vai ao shopping, ele vai e ali, numa tarde, ele resolve a vida dele, né? Desde serviços, a compra de produtos e a entretenimento, a um encontro, a uma reunião de trabalho, enfim. Então, essa mensagem eu quero deixar, que tem que ter essa visão também, porque eu acredito muito no segmento de shopping aqui no Brasil. Essa mesma tendência ela é observada no mercado americano, tá? Reforçando que a assertividade da indústria brasileira nos últimos anos em relação a essa visão em relação ao ambiente de shopping. Tá? Então, essa é a nossa visão, até bem otimista, né, para o segmento de shopping, apesar dos problemas não terem passado, né, não está ainda em nível pré-pandemia, mas daqui para frente a gente acredita que o cenário vai ficar bem mais positivo e a gente vê também como grande oportunidade para uma carteira diversificada. Bom, pessoal, agora a gente vai para as perguntas do público. Bom, José, a gente tem a pergunta aqui do William Evangelista. Ele diz o seguinte: a minha carteira em outubro desvalorizou um percentual de 3,43%.
é necessário fazer a troca de alguns ativos? A gente não sabe, obviamente, qual a carteira dele, mas não sei se vale aqui uma mensagem, né, do ponto de vista aí de longo prazo, enfim, que você comenta bastante, José, para a gente aqui. É isso aí, Eric. É muito difícil a gente fazer uma recomendação se a gente não sabe quais são os ativos da carteira. Mas tem que levar muito em conta o cenário, que é tudo que a gente comentou aqui. O IFIX, no mês de novembro, caiu 3,6%. Então, se a carteira dele caiu ali em torno de 3%, é natural. Tá? O mercado ele segue essa tendência. Ainda mais se os ativos que estão ali dentro fazem parte do IFIX. Então, eu acho que o importante nesse momento desafiador é você manter a sua carteira ali próxima do IFIX, que é a média do mercado, dos fundos mais negociados na B3, né, e tentar sempre superar ele em momentos positivos, né, e cair menos em momentos negativos. Então, isso quer dizer que a sua carteira está reagindo de forma mais resiliente em relação à média do mercado. Ótimo, José. A gente tem uma outra, na verdade não é nem uma pergunta, mas um comentário, mas eu achei interessante aqui para a gente poder falar um pouco sobre aposentadoria, né? A Karen Naka, ela diz o seguinte: comecei este mês a investir na carteira FI recomendada com o intuito de alcançar minha aposentadoria a longo prazo. Não sei se você pode comentar um pouquinho, né, sobre essa questão de usar aí os FIs como forma de obter uma renda mensal ali no futuro. Eu acho muito assertiva a estratégia da Karen de ter uma visão de longo prazo, uma visão de aposentadoria. O instrumento fundos imobiliários, ele é mais eficiente, ele é mais eficaz na entrega de resultados pensando no médio e longo prazo. O ciclo do mercado imobiliário ele tende a durar 10 anos, né? Ciclos positivos e correções eventuais que vão acontecendo no meio do caminho. Então, você comprar cotas de um fundo imobiliário com a visão de curto prazo é algo muito vazio, né? Você não está investindo da forma correta nessa classe de ativos. E faz muito sentido porque você recebe o rendimento isento de imposto de renda de forma mensal na sua conta e você vai reaplicando esse rendimento nos próprios fundos que estão gerando. E você vai criando, assim, dessa forma, aquela bola de neve que tende a ser muito benéfica para a formação do seu patrimônio no longo prazo. É perfeita essa estratégia, inclusive eu invisto em fundos imobiliários com essa mesma cabeça. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim do programa de hoje. Aproveitem para enviarem perguntas e comentários que a gente tenta responder em uma próxima edição do programa. Lembrando, né, que o Analista sempre vai ao ar aos domingos, a partir das 9 da manhã, vocês já podem assistir aí ao programa. José, eu agradeço novamente aí a sua participação no programa. Obrigado, Érica. Obrigado, pessoal. Nos vemos aqui em janeiro trazendo as novidades da carteira Top FI para 2022. E quem tiver interesse na nossa carteira, ela está aberta para o público no site do Invest News. No canto superior esquerdo da tela, no menu, você encontra lá carteiras. Então, todas as carteiras produzidas pela Nuinvest e seus analistas estão disponíveis lá. Carteiras de ações, carteiras de fundos imobiliários, carteiras de renda fixa. Então, uma série de produtos lá para te ajudar na tomada de decisão, né, e para fazer com que vocês atinjam os seus objetivos e conquistem os seus sonhos. Um abraço, pessoal. Até a próxima. É isso aí, José. Obrigada, pessoal, e até um próximo programa.